fazer hoje? Capítulo 10, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas esse é o capítulo 10. Terminamos o 9. Agora vamos para o 10. Qual é a ideia do 10? A gente tem que entender o cromossomo e entender como o DNA atua controlando as coisas do nosso corpo, tá? Então, primeiro a gente vai entender o que é o cromossomo, como é que ele funciona, quantos a gente tem, e depois a gente passa para a parte do... peraí que tá embolado. Pronto. E depois a gente passa para a parte de como ele funciona. Então é o seguinte, a gente viu na última aula, só revisão, a gente viu o que é o DNA, a gente viu que esse DNA é formado de nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos basicamente podem ter 4 bases, adenina, timina, citosina e guanina, tá? E se for um RNA? Obrigado, ficou bem melhor. E se a gente tiver um RNA? Vai ser parecido, vai ser adenina, uracila e não timina, citosina e guanina. O RNA é fita simples. O DNA, ele é fita dupla. Ele tem essa cara que está por todo esse slide. Ele é uma dupla hélice que vai se torcendo. Na hélice, como é que funciona? A gente tem aqui, como se fosse o corrimão de uma escada, e aí a gente tem o grupo fosfato e aquela pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, tá? Vocês lembram que o nucleotídeo tem 3 partes, fosfato, desoxirribose, se for o DNA, ou ribose, se for o RNA, e a base nitrogenada, que é o que muda, que é a adenina, timina, citosina e guanina. As bases nitrogenadas são os degraus, não sei, acho que é degraus, né? As bases nitrogenadas são os degraus, e o corrimão é o fosfato e o açúcar, a pentose, que é a desoxirribose, tá? Aí, beleza. Uma das coisas que a gente precisava entender lá do capítulo passado é que se eu te der uma fita, você encontra outra, porque o DNA é complementar. A adenina sempre faz par com a timina e a citosina sempre faz par com a guanina. É bem tranquilo. ATCG, Aguinaldo Timóteo Gal Costa, ou o nome que você quiser usar para gravar. Aí qual é o rolê? A gente terminou de fazer as provas ontem e anteontem, né, os últimos 2 dias. E lá vão ter algumas questões onde a gente pede justamente isso. Vou te dar uma sequência, tipo, ó, tá aqui uma fita de DNA. A, T, C, C, G, A, T, C, C, G, A, T, e aí, beleza. O que a gente pede? Ah, completa aí a fita. Qual dessas aqui é a fita correta? E a gente te dá 4 opções de fita lá, você tem que saber complementar. É bem simples, é só você entender que o A sempre faz par com o T e que o G sempre faz par com o C. Bem tranquilo. Aí o RNA vai ser a mesma coisa, tá? Tá aqui, te dei a sequência, falei para você tirar o RNA dessa aqui. Vai ser tranquilão. Você simplesmente vai pegar, toda vez que for o A, ao invés de botar o T, você bota o U. Só isso, tá? Então ele é a mesma coisa. Ah, tenho dificuldade. Faz como se fosse DNA e troca T por U. Pronto, acabou, tá feito, tá? Então se você tem dificuldade de entender a lógica do RNA, faz como se você estivesse complementando a de DNA normal e troca tudo que for T na fita que você fez, a fita nova, troca por U. Vai dar na mesma, tá? Vai dar igualzinho, vai funcionar perfeito. E aí a gente viu que o DNA, ele basicamente ele tá em estados diferentes, porque ele é grandão. Ele tem tipo 2 metros. E ele tem que caber... Como é que é? Isso, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Na verdade, a gente já viu um pouquinho, né? Na aula passada, a gente vai continuar isso hoje. Então, o que que rola? O DNA de uma única célula do teu corpo tem 2 metros. Tipo, maior do que todos nós aqui, tá? Uma única célula, não é o DNA do teu corpo todo, não, tá? É uma única célula, tem 2 metros. O DNA do seu corpo todo, se você esticar, você vai da Terra até Júpiter e volta 5 vezes, tá? É longo, é grande pra caramba. Para pensar, uma célula, 2 metros. Nós temos alguns bilhões de células, dá bilhões de quilômetros, tá? É longe pra caramba que você consegue isso. Só que ele é bem fininho. Ele é longo, mas bem fininho. E aí, como é que cabe um DNA de 2 metros numa célula de 0,01 centímetro? Enrola. Isso, igual fone. Igual um fone de, às vezes, 1,5 metro cabe no teu bolso. Você vai enrolar ele. Deixa eu só ver se eu abri. Tá certo. Mas para caber melhor, o que você faz? Você enrola bonitinho. Inclusive os fones, tem uns fones que já vêm até com a capinha, né? Com um quadradinho que você enrola para ficar filé, para ficar bonitinho. Essa capinha, inclusive, vai ter um nome aqui no DNA, que são as
histonas. Então, como é que vai rolar? Como é que a gente vai enrolar o DNA? Sempre que você tem que enrolar alguma coisa, a gente vai lá no armarinho e compra linha de costura. Ela vai estar enrolada num carretel. Vai comprar uma pipa, linha de pipa, vai estar enrolada num carretel. Vai comprar linha de tricô, vai estar enrolada num carretel. Toda vez que tu tem que enrolar alguma coisa, tu enrola num carretel. Não existe como enrolar no vento, pô. Você tem que ter um carretel para você enrolar a parada. Qual é o carretel do DNA? São as histonas. A gente junta 8 histonas, cada histona parece uma bolinha de ping-pong, tá? Pequenininha. Então a gente junta 8 histonas e consegue enrolar o DNA em volta delas, um pedaço de DNA em volta delas. Como é que a gente chama isso? O DNA mais 8 histonas enroladas, a gente chama de nucleossomo, tá? Muito piquititinha. É uma unidade de medida que vocês ainda não viram, elas têm angstroms. É uma unidade que a biologia usa. É menor. Ela é diferente, entendeu? Um angstrom geralmente é a medida entre uma ligação de hidrogênio. É subatômico o tamanho do angstrom, entendeu? Então a gente mede em angstroms e daltons, que é um pouquinho maior. Então a gente mede na real as histonas em daltons. Eu não vou lembrar quantos, mas elas são tão pequenas que é uma unidade que vocês nem veem no ensino básico, ensino fundamental e médio. Vocês só vão ver na faculdade. É menor que nano, tá? É menor que nano. Só que é uma escala diferente, entendeu? Não é na escala internacional, porque nano, micro, não sei o que, isso é escala internacional. Isso é uma escala da biologia, angstroms e daltons, entendeu? Então só vai ver isso quem for para a área de saúde. Tipo, vou fazer medicina, farmácia, biologia. Aí você vai ver o que é um angstrom e um dalton. Mas elas são bem pequititinhas, tá? Aí beleza, tu tem lá ela, enrola, e assim o DNA vai cabendo dentro da célula. Então, o DNA mais as suas 8 histonas, que é o carretel, a gente chama de nucleossomo. Vários nucleossomos a gente chama de cromatina. Então, isso aqui é um pedaço de cromatina, tá? Qual é o rolê aqui? Você vai pegar essa cromatina e ela vai ter 2 estados diferentes. Diga. Não dá para saber. São incontáveis. Tipo, são milhares deles. É muito. Porque eles pegam alguns angstroms aqui, entendeu? Eles pegam, tipo assim, é realmente isso aqui, tá? É tipo 2 voltinhas. Aí você imagina, de 2 voltinhas microscópicas até você fazer 2 metros. São milhares, tá? A gente não precisa contar. São milhares, tá? E é muito louco, né? Isso tudo tá acontecendo numa célulazinha que você não consegue nem ver. E o pau tá quebrando lá dentro. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, enrolando o DNA, desenrolando. O bagulho é louco. Você tá no automático aí. Como a Enéas diz, nada na vida é simples. A ignorância do ser humano faz coisa. Exatamente. Isso é uma das coisas mais inteligentes. É uma das coisas mais inteligentes que ele disse. Nada na vida é simples. É exatamente isso. Tudo, gente. Tudo. Eu vou fazer direito porque é mais fácil. Vai nessa. Quando você for se aprofundando, você vai ver que não é fácil. Eu vou fazer português porque eu gosto de ler. Vai nessa. Quando você vai pegar uns livros que você vai falar, mano, eu sou analfabeto. Eu não sei ler isso aqui, eu sou analfabeto. Tudo na vida, quando você aprofunda, é difícil. Não tem jeito, tá? Você vê que não vende tanto assim. Também é complexo, entendeu? É extremamente complexo. Nada é simples. Essa acho que foi a coisa mais útil que a Enéas falou na vida dele. Nada é simples, tá? Então, qual é a ideia? Você pega esse DNA, né? Junta com as histonas e isso vira um nucleossomo. Vários nucleossomos, você tem a cromatina. E essa cromatina pode estar em estados diferentes. Do mesmo jeito que a água, não tem água no estado sólido, líquido e gasoso? Deixou de ser água? Não, só mudou o estado, tá? Só mudou o formato. A cromatina é a mesma coisa. Ela pode estar no estado de eucromatina, heterocromatina e a ultraheterocromatina, que a gente chama de cromossomo, tá? E é isso que a gente vai focar hoje. Qual é a ideia? A eucromatina é esse pedaço aqui, ó. Ela é enrolada? Todo DNA tem que estar enrolado, mas ela é pouco enrolada. Então você consegue ler o que está aqui. Você sabe, ó, A, T, C, C, A, T, G, C, A. Legal. Isso aqui me diz o gene para eu fazer a cor da minha pele. Massa, consegui ler. Agora, eu consigo ler nessa bagunça aqui? Não dá. É tudo muito enrolado, tudo muito junto, eu não consigo ler. Então, esse pedacinho aqui simples, que tem umas partezinhas soltas,
a gente chama de eucromatina. Eu significa verdadeiro. Então, é a verdadeira cromatina, onde eu estou lendo aqueles genes, eu estou lendo a informação do DNA, e eu estou conseguindo transformar isso em alguma coisa útil para o meu corpo. Já a heterocromatina, ela serve só para deixar as coisas guardadas, é para economizar espaço. Então, tudo que eu não uso, eu guardo na forma de heterocromatina, para economizar espaço mesmo, tá? Eu não posso ter tudo na célula no formato de eucromatina, que senão não cabe. Grande parte está no formato de heterocromatina, só o que eu uso que está no de eucromatina. Então, heterocromatina, hétero vem do diferente. Diferente do quê? Diferente da eucromatina, tá? E aí eu posso pegar essa heterocromatina, que já é muito condensada, enrolar ela mais ainda e chegar no nível do cromossomo. O cromossomo é o máximo que você consegue compactar um DNA, tá? Não fica mais compactado que isso, não cabe no universo, não tem mais espaço para um átomo ali dentro, tá? Ele está muito compactado. Show? Então essa é a ideia, é tudo DNA, igual a água, sólido, líquido, gasoso, é tudo DNA. Só que você tem DNA em eucromatina, heterocromatina e cromossomo, tá? Ele é muito pequeno. Gravidade só funciona em corpos de massa grande. Ele é muito pequeno para conseguir fazer qualquer efeito gravitacional. Vocês já viram isso? Tem que ter uma massa gigante para ter gravidade, tá? Tem que ser muito pesado para ter gravidade. Beleza? É só a nível de planeta que a gente tem isso aí. Tem que ser muito pesado. Ah, tá. Tudo bem. Nesse caso, sim. Não foi mal, eu não tinha pegado essa parte. Nesse caso, sim, tá? Então, beleza? Heterocromatina, menos compactado. Eucromatina, menos compactado. Heterocromatina, mais compactado. Você pega a heterocromatina e enrola mais ainda, você chega no nível de cromossomo. Só que... Sim, aí sim. Nesse caso, você consegue compactar mais. Fora isso, fora essa condição que provavelmente não vai rolar, tá? De onde veio tanta poeira, meu Deus? No nono ano, não. No nono, não. Isso volta no segundo ano só, as coisas visíveis. É. Ah, não, mentira. Volta no primeiro ano, sim. No primeiro ano volta com ecologia. Mas aí não sou eu, é a Ana, que também é uma fofa. Aí no primeiro ano eu volto com vocês também no primeiro ano, se nada mudar, mas para continuar falando de coisas invisíveis. Tá? Eu sempre falo, ela é muito fofa, ela é maravilhosa. Eu queria botar ela num potinho assim e guardar, ela é muito fofa. Tá? O que rola? Então os cromossomos, eles são basicamente o quê? Eles são essa coisinha, tá? Nesse formatinho aqui, que é basicamente um tanto de heterocromatina unida. Só isso. Isso é o nosso cromossomo. Uma grande concentração de heterocromatina. Só que para pensar, a heterocromatina, ela não serve para muita coisa, né? Tu não consegue ler o que está lá. Então, você não está usando heterocromatina, né? Tanto que é assim, uma coisa importante também, que tem uma chance legal de cair na prova, é pensar, caiu aí, ó, é pensar, como é que a gente faz, a gente, no começo da vida é o quê? Só um zigotinho, nós somos uma única célula. Como é que eu faço? Eu já frisei isso com vocês várias vezes. Como é que eu faço para, a partir de uma célula, já que todas as nossas células têm o mesmo DNA, exatamente o mesmo. Peguei o DNA da pele, o do fígado, o do olho, é tudo igual. Tá? Você sequencia, é tudo igual. Todas as suas células têm o mesmo DNA, tudo igual, mesma sequência. Então, como é que um é fígado, outro é olho, outro é não sei o quê? Como é que a gente faz isso? Durante a sua embriogênese, o que as células-tronco vão fazer? Ah, eu quero ser coração. Legal, já que você quer ser coração, então faz o seguinte, você vai pegar tudo que é relativo ao coração e você vai deixar em eucromatina. Pega a parte do fígado, do olho, do rim, do não sei o quê, e transforma em heterocromatina, você não vai usar. É assim que funciona, tá? É assim que a gente consegue ligar e desligar genes. Como é que o gene está ligado? Se ele está em eucromatina. Como é que o gene está desligado? Se ele estiver em heterocromatina. Beleza? Massa. Então, para pensar comigo. Se heterocromatina e os genes estão desligados, tem como eu deixar a minha célula no formato do cromossomo visível, o cromossomo condensado, super heterocromatina o tempo inteiro? Não, porque aí eu não uso nada, né? Então, esse cromossomo visível, ele só está aqui visível mesmo em alguns minutinhos antes da divisão celular.
Vocês viram divisão celular no 8º ano, mas eu sei que o 8º ano parece que não aconteceu, né? Então, vocês viram lá mitose e meiose, mas relaxem, a gente vê de novo, tá? O nosso capítulo, acho que 12 e 13 é mitose e meiose, ou é 11 e 12. Algum dos capítulos, já já a gente chega lá, né? Nas divisões celulares. Então, qual é a ideia? Eu só compacto o meu DNA desse tanto, a ponto de chegar no cromossomo visível, né? Que é esses carinhas aqui, ó, que parecem as patinhas de aranha. Eu só compacto meu DNA nesse ponto na hora da divisão. Por quê? Se eu tiver ele muito solto, na hora de dividir, de cortar no meio, eu posso cortar o DNA. E aí dá ruim. Então, eu não posso correr esse risco. Então, geralmente, quando que você empacota uma coisa, que você deixa bem organizadinho, quando você vai se mudar. Né? Geralmente as coisas estão bagunçadas, você só empacota bonitinho em algum lugar quando você vai mover isso aí. É basicamente a mesma coisa com os cromossomos. Eles só ficam empacotadinhos assim, ó, que aqui eu consigo dizer, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Geralmente uma célula normal, ela tá assim, ó. Eu sei que aqui é DNA, por quê? Porque eu joguei uma tinta que gruda no DNA. Inclusive é por isso que chama de cromossomos. Cromo é cor, tá? Ah, ele é visível? Você precisa de uma tinta mesmo assim, tá? Só que aí você consegue enxergar ele, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Eu consigo enxergar aqui? Não, é uma geleca só de DNA. Eu não consigo dizer quem é 1, quem é o 2, onde começa o 1, onde começa o 2, não dá para dizer, tá? Eu só consigo dizer quem é quem minutinhos antes da divisão celular. Aí eu divido e corto aqui no meio. Fica bonitinho, metade, metade, tá? Nem metade, metade, né? Tem que ir inteiro, inteiro, tá? Lembra, a célula ela tem o quê? 2 metros de DNA dentro dela. Se eu dividir 2 metros, fica 1 metro para cada, dá errado. Você vai ter uma célula deficiente, né? Ela só tem metade do DNA. Então, antes de dividir, o que eu tenho que fazer? Duplicar tudo. Eu tenho que ter 4 metros de DNA dentro da célula. E cabe, tá? Então, eu tenho que ter 4 metros de DNA lá dentro, que aí eu divido 2, 2, corto no meio, tenho 2 células 100% totalmente funcionais, tá? É uma boa pergunta. No humano, para em 4, mas cabe muito, porque, por exemplo, eu falei para vocês que a gente vai fazer um experimento, eu vou ver se eu consigo fazer semana que vem, porque, né, amanhã é feriado. Lembra que eu falei de tirar o DNA da banana? Eu cancelei a banana, vamos passar para o morango. Por 2 motivos. Um, tá na época do morango, e tirar do morango é mais fácil. O morango, ele tem... A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas o morango tem 8 cópias do DNA dele. Então, você pega todo o DNA do morango, multiplica por 8. Ele é o que a gente chama de octaploide. É absurdo a quantidade de DNA que tem dentro do morango. Então, é mais fácil a gente visualizar o DNA tirando do morango, entendeu? Aí, vamos aproveitar que está na época, tem um monte de lugar vendendo morango, eu vou comprar uns morangos e a gente tira o DNA dele, vai ser mais fácil. Quem está no online, eu vou botar a câmera aqui da melhor forma possível e vou tentar mostrar o processo, entendeu? É bem rapidão. Semana que vem, tá? Mas é bem rapidão, é bem tranquilo de fazer, tipo, você vai ver que é de boa. E depois vocês podem tentar em casa. Não sei, vai depender de quando eu conseguir o morango. Eu vou tentar conseguir, porque eu tenho que pegar, ele não pode ficar muito velho, né? Então eu tenho que pegar ele ali para segunda-feira, por ali terça, vai depender de quando eu conseguir o morango, tá? Beleza, qual é o rolê? Então eu tenho que duplicar o DNA, né, antes de dividir, porque senão eu vou ter 2 células com metade, aí não presta, eu tenho que ter 2 células com tudo. Como é que eu faço para duplicar isso? Eu pego aqui o meu DNA, meu cromossomo, então aqui está o cromossomo 1, vamos dizer assim, tá aqui, legal. Eu preciso copiar ele. Qual é o jeito mais seguro de fazer isso? Eu olho para ele e faço uma cópia exata. Essa cópia exata eu vou chamar de uma cromátide irmã de irmã gêmea mesmo, tá? Esses caras são... Eles não são 100% iguais, porque tem erros, mas eles são 99% iguais, beleza? Então eu vejo esse carinha aqui, eu pego e faço uma cópia aqui do lado. Para ter certeza que eu não vou misturar eles com os outros, eu boto um pinguinho de cola aqui no meio, que eu chamo de centrômero. O centrômero é uma proteína que ele vai lá e gruda ali no meio, para não deixar o 1 se separar do irmãozinho dele, tá? Então, basicamente, a sua célula normal, ela tem só isso aqui, ó, ela tem só uma perninha, tá? É só um lado do X. Quando ela vai se dividir, você constrói a segunda perninha para dar metade para a próxima célula, né? Porque tem que dividir em 2. Fez sentido? Então, você só tem uma perninha, um ladinho do X, quando você vai dividir a célula, você faz o outro ladinho, você tem que duplicar tudo. E aí você usa o centrômero para, põe um pontinho de cola aqui,
e deixar eles iguaizinhos aí. Final desse capítulo. A gente vai chegar lá. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui do online. O processo de divisão e duplicação demora. João, ele é relativamente rápido, tá? Ele é relativamente rápido. Tipo 1 hora, 2 aí, tá tudo resolvido. Beleza? Ele é relativamente rápido. Deixa eu ver aqui. Professor, tem como ter um problema que o DNA não consegue se organizar direito e ter tipo um olho mais formado? Sim, isso acontece direto. Só você pesquisar na internet por má formação genética, feto com má formação genética, que você vai ver cada coisa que você não vai conseguir nem dormir no mesmo dia. O negócio é tenso. Isso acontece direto, tá? Você tem erros no DNA e aí a pessoa sair deformada, nascer deformada por causa disso. Isso acontece direto. Tá? Direto. Se colocar feto, a outra procurando já na Deep Web. Coloca feto, uma formação, você vai achar um monte de coisa, mas eu avisei. Tá? Eu avisei. A explicação do porquê é porque durante a duplicação, gente, do DNA, o DNA comete erros, tá? Olha o quanto que o DNA é gigante. Nada é perfeito. Então, olha como é que o DNA é gigante. Imagina você pegar essa coisa gigante e duplicar ela perfeitamente. Tem erros, tá? E aí o erro cria uma mutação, a mutação cria as coisas estranhas que a colega vai ver daqui a pouco. Tem gente que nasce tipo um ciclope, com um olho só, enorme, grandão. Lógico, não nasce, né? Nasce, mas morre. Ninguém sobrevive desse jeito, não. Tá? Se brincar... Só cuidado, tá? Que tem um monte de coisa. Tem cuidado que tem coisas que são verdade, tem coisas que é Photoshop, tá? Mas algumas são verdade. Essa do ciclope mesmo, isso existe mesmo, tá? Isso é verdade. Então, qual é a ideia aqui? Você pega aqui essas cromátides irmãs e põe um pinguinho de cola que a gente chama de centrômero. Só que esse pinguinho, as pessoas assustadas, só que esse pinguinho de cola, ele pode estar em locais diferentes, e a gente usa isso para classificar o cromossomo. Se está exatamente no meio, a gente chama de metacêntrico. Meta é meio. Se ele está mais para cima, a gente chama de submetacêntrico. Professor, você é tosco. Submetacêntrico, ele devia estar para baixo. Gente, não existe cima e embaixo numa célula. Tá? A célula, ela é tipo uma coisa, um redondo, não existe cima e embaixo num círculo. Tá? Então, o cromossomo está flutuando ali, uma hora isso aqui está virado para cima, uma hora está virando para baixo. Por isso que o nome é submetacêntrico. Só quer dizer que ele está deslocado um pouquinho do centro. Se ele estiver muito deslocado do centro, a gente chama de acrocêntrico, e se ele estiver deslocado ao máximo do centro, a gente chama de telocêntrico. Ele vai estar literalmente só na pontinha assim, tá? Então, centrômero é uma região onde você gruda as duas cromátides irmãs, tá? E quando a gente vê uma cromátide irmã, gente, a gente diz que isso aqui é um cromossomo só, tá? Então, não digo que é 2 cromossomos, a gente diz que é um só que ele está duplicado, tá? Isso é temporário. Então, esse aqui é o cromossomo 1 e esse aqui é outro cromossomo 1. Não, esse é o cromossomo 1 duplicado, tá? Mas a gente conta como um cromossomo só porque eles estão ligados fisicamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Sacou, João? Então é só por isso, entendeu? Quando o DNA vai se multiplicar, ele dá erros, cara. E aí, porque o DNA é gigante, multiplicar ele totalmente perfeito é muito difícil. Acontece na maioria das vezes, mas às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Maioria não. A maioria morre. Por isso você nunca viu a maioria nenhuma assim andando na rua. Eles morrem. Assim que eles nascem, eles morrem, tá? Isso é só o externo, gente. Por dentro tá mais lascado ainda, tá? Isso é só o que você consegue ver. Tem gente com os órgãos para fora, tem, por exemplo, bebezinhos que são anencéfalos, que você olha aqui atrás na cabeça, tem só o buraco, não tem o cérebro lá dentro. Ah, mas morre. Inclusive, uma das poucas coisas que o aborto é liberado no Brasil, isso é um anencéfalo, tá? Uma das poucas coisas que é liberado o aborto no Brasil é se você diagnosticar anencefalia, tá? Aí a mãe pode ir lá e tirar. Porque, né? Vai morrer de qualquer forma. Você vai passar os 9 meses, vai sofrer, vai ver o negócio, aí você tem a opção de tirar se você quiser. Isso, tá? Eu acho que o anencéfalo que viveu mais tempo, ele viveu uns 4 dias. E morre, tá? Não tem como. Não tem como. Sem cérebro não tem jeito. Beleza?
Algumas pessoas, elas testam a gente, né? Parece que elas estão sem cérebro, mas não, é só burrice mesmo, tá? Sem cérebro não tem como viver. Beleza, próximo passo aqui. Os telômeros, tá? Qual é o rolê dos telômeros? Os telômeros são as extremidades dos nossos cromossomos, tá? São as pontinhas que estão em azul aqui. Os telômeros têm uma parada interessante, porque o pessoal da medicina que tenta, tipo... Os pesquisadores que tentam... Tipo, estender a vida humana, eles estudam muito os telômeros. Por quê? Existe um defeito, mas é um defeito normal, digamos assim, né? Que toda vez que o DNA se duplica, toda vez que a nossa célula se divide, o nosso DNA encurta. Então, ele começa com 1 metro, com 2 metros, na próxima divisão ele tem 1,99, na próxima ele tem 1,98, ele vai sempre encurtando um pouquinho, tá? Não é 1 centímetro, eu estou exagerando, é menos. Mas ele vai sempre encurtando, ok? E aí, qual é o rolê? A gente tem essas capas nas extremidades do cromossomo, que é para evitar que quando a gente tiver um corte, né, toda vez que dividir, que cortar um pedaço, a gente corte uma coisa importante. Então, tudo que é importante está em laranja, e tudo que é só uma capa, que é para proteger, que você pode cortar e jogar fora, está em azul. Essa coisa em azul é o que nós chamamos de telômeros. Então, aqui, essa representação, como é que rola? Você começa com a célula inteira, ela se divide a primeira vez, cortou um pedacinho. Se divide a segunda vez, cortou outro. Terceira vez, cortou outro. Quarta vez, acabou, tá? Lógico, não é só 4 vezes, isso é só porque é uma figura, entendeu? Não é só 4 vezes, é muito mais. Quantas? Não interessa, tá? Mas é só uma figura, não é tão rápido assim, até porque uma célula humana, a célula na média, né? Ela se multiplica a cada 28, 36 horas. Então, vocês teriam 4 dias de vida, né? Se fosse assim. E não é assim, né? A gente sabe que é muito mais que isso. Tá traumatizada, né, filha? Eu avisei que não era pra ver. Tem, por exemplo, siameses. Siameses a gente faz cirurgia e sai. Não é, o normal não é nascer siameses, né? Alguns, por exemplo, que nascem com o intestino para fora, esse tipo. Conseguiram separar, exatamente. Aí, sei lá, os que nascem com o intestino para fora, que eu acho que você viu algum aí, você consegue botar para dentro e costurar. Se for só isso, tá tranquilo. Você bota para dentro e costura. Esse é mais complicado, mas se der para colocar para dentro, coloca, entendeu? Isso, corta, junta, tira a pele de outro lugar, completa, tudo certo, tá? Tudo certo assim, né? Tudo certo assim. Era melhor ter ido normal? Era, mas já que não foi, tem como consertar. Mas a maioria não tem muito o que fazer, não. A maioria, na verdade, nasce morto já, entendeu? A maioria nasce morto. O corpo não é muito... Como é que se diz? Ele não perdoa muito os desvios, entendeu? A maioria morre, tá? Só vai. E aí, dependendo, por exemplo, no caso de anencefalia, né, que dá para você detectar, é bem visível quando o bebê é anencéfalo, você tem o direito de abortar. Né? Você sim, né? Você não, a mulher. A mulher tem o direito de abortar, né? Você não, mas a mulher tem o direito se ela quiser. Se ela quiser ter também, a vida é dela. Se ela quiser ter, ela tem. Então, qual é o rolê? Se é o seguinte, você, beleza, foi diminuindo o telômero. Quando chega aqui, você começa a perder coisas importantes. Então, a célula, quando ela vê que ela está perdendo coisa importante, que ela está defeituosa, ela mesma se mata, tá? Então, o nosso envelhecimento porque é melhor se matar, porque, por exemplo, o que é uma célula, parece introdução de piada ruim, mas não, é uma pergunta mesmo, tá? O que é uma célula que perdeu a sua capacidade de controlar a divisão celular? Não, é uma doença. Uma doença cada vez mais comum aí. Câncer, isso, vai lá. É câncer, tá? O câncer nada mais é que uma célula que parou de obedecer o resto do corpo. Ele se divide na hora que ele quer. Por isso que vira um tumor. Ele é revoltado, exatamente. Então, para evitar um problema como um câncer, a célula se mata, tá? É parte do, benefício do todo. Ela pega e se mata. Exatamente. E aí ela pega e se mata porque ela sabe que é melhor para o corpo. Aí qual é o rolê?
não é só isso aqui que define a nossa idade, tá? Então não vai ser, no jeito de que resolverem como faz o telômero parar de encurtar, a gente vai viver para sempre. Não, mas talvez diminua várias doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esse tipo de coisa. Quem sabe, né? A gente vai ter que estudar mais isso aí. Se você arrancar o cromossomo assim, você consegue ver o tamanho do telômero. Não é um teste simples, tanto que não existe o teste clínico para isso. Você faz a nível de pesquisa científica, não a teste de diagnóstico. E não é certeza, entendeu? Não é, falta 2 centímetros, você vai viver tantos anos. Não é linear, entendeu? Não é linear, não tem como. E aí, qual é o rolê? Algumas células, que são, no caso, as células tronco, e as nossas células mais jovens, elas têm uma enzima que se chama telomerase. Adivinha o que a telomerase faz? Ela regenera o telômero. Então, o que é o telômero? Ele, basicamente, a gente é DNA, tá? Ele é só um monte de DNA, só que um DNA inútil. Ele é tipo adenina, 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 serve pra nada. É só para cortar, entendeu? Ele tá lá só para cortar mesmo, é para morrer. Ele tá lá para ser cortado. O que a telomerase faz? Ela vem aqui e completa. Tá faltando aqui um pouco, ela vai lá e completa, ela enche de novo, tá? Só que aí qual é o rolê? Assim que a célula fica um pouquinho mais velha, ela desativa a telomerase. Sacou? Então, para pensar, porque todas as nossas células não têm o mesmo DNA, então todas as nossas células têm a informação para fazer a telomerase. A grande sacada é como a gente ativa essa telomerase depois de mais velho. É isso que a galera tenta estudar para ver o que vai dar de questão de longevidade. Mas não tem nada concreto ainda, e olha que estão estudando isso há muito tempo, tá? Bem longe mesmo, tá? Então, esse é o rolê. Então, tá aqui, ó, a informação da telomerase, ela consegue regenerar isso aqui. Ela é muito ativa, por exemplo, em células-tronco. Células-tronco são virtualmente imortais, tá? Porque elas podem dividir, vida que segue. O telômero dela não encurta, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa em casa. Eu vi que as orelhas do bebê estavam no pescoço. Eu avisei. Eu avisei. Diga, João. Eu também acho. Por que a telomerase para? Não sabemos, João. Provavelmente é parte do relógio biológico da vida, entendeu? A gente não foi feito para viver para sempre. Qual é o ciclo? Nasce, vocês viram isso no 4º ano, 5º ano. O que o organismo vivo faz? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. É um próprio mecanismo de defesa da vida. Imagina se ninguém morresse. O mundo já estava lotado, ia levar, caos, entendeu? Para a vida ser perpetuada, pessoas têm que morrer. Imagina. Então, imagina. Não tem como. Não ia dar certo, entendeu? Então, por uma questão de recursos mesmo, né? Não dá. A vida não consegue conviver tanta vida num lugar só. Tem que ter morte no meio do rolê, entendeu? Então, é uma programação para a vida se perpetuar, basicamente. Mas agora, quimicamente, por que tem que fazer isso? A gente não tem exatamente essa resposta, tá? Do porquê que elas param. Provavelmente é por isso. Porque populações onde a telomerase não para e ninguém morre, a população entra em conflito e morre. Eu digo, vamos supor que existisse um animal que conseguisse fazer isso. Provavelmente aquela população vai entrar em conflito pelos recursos, eles vão começar a se matar, morrer, e morto não deixa descendente, é extinto. Entendeu? Não funciona. Agora, esse conceito aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 10 minutos, ótimo, dá tempo. Esse conceito aqui eu preciso que vocês prestem Ultra Master Blaster atenção. Por quê? O que a gente vai aprender no próximo slide, nós vamos usar em todas as aulas. Foco, a gente precisa dessa parte aqui, tá? A gente vai usar esse conceito aqui em todas as aulas até as últimas 3 semanas de aula do ano. Todas, tá? O que a gente vai aprender aqui, daqui até o final do ano, porque aí no final do ano, as últimas 3 semanas, a gente fala de drogas. Aí muda totalmente, do nada muda o assunto, tá? Mas os drogas, tá? E aí, o que rola? O próximo capítulo, divisões celulares, precisa entender isso aqui. Depois, genética, precisa entender isso aqui. Evolução, precisa entender isso aqui, tá? Aí só, drogas, quando eu vou vir aqui vestido de leãozinho do ProErd, e aí só nesse momento que a gente não vai precisar mais usar. Mas, todo o resto, 80% de tudo que a gente vai ver até o final do ano, toda aula a gente vai falar disso aqui.
Então, a gente precisa sacar esse dado. Eu até coloquei isso aqui, ó, para você conseguir entender o quão importante é isso aqui, que é o conceito de ploidia. Que raio é uma ploidia, tá? Ploidia, gente, mostra quantos cromossomos uma determinada espécie tem. Então é o seguinte, se eu falo que tem um organismo lá, um bichinho, que ele tem uma ploidia de N igual a 10, significa que ele tem... mas é bem simplesão. Significa que ele tem 10 cromossomos. Ele tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Lindo, tá? Quantos de cada? Só um, porque ele é N. N são os haploides. Por exemplo, as bactérias. Bactérias são haploides. Elas são N igual a 1. Não sei se vocês lembram lá do sexto ano. Bactéria só tem um cromossomo, tá? Então, a bactéria é N igual a 1. Ela só tem um cromossomo. Acabou. Simples assim. Ela é haploide, tá? Agora, por exemplo, vamos supor um animal que seja N igual a 10. Ele tem 10 cromossomos, tá? A maioria dos animais, na verdade, não é haploide. É diploide, tá? O que é ser diploide? Significa que você tem 10 cromossomos. Massa. Mas no caso, se você é diploide, você tem 10 duas vezes. Por isso que você é diploide. Então, você tem o cromossomo 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, e vai até o 10A, 10B. Você tem duas cópias do seu cromossomo, tá? Para que duas cópias? Pelo mesmo motivo que carro tem step. Se, no caso, uma bactéria tem uma mutação que estraga o cromossomo dela, já era, morreu, não tem o que fazer, ela só tem um. Agora, nós, por exemplo, humanos, nós somos 2N, nós somos diploides. Então, se um dos nossos cromossomos vai para o pau, a gente tem outro. Se o A parar de funcionar, a gente tem o B, e vida segue, tá? Então, a gente consegue contornar várias doenças genéticas tendo 2 cromossomos de cada. Se eu tiver uma mutação em um, eu tenho outro, vida segue, tá? Tá de boa, tá tranquilo. Então, tem várias doenças que a gente deveria ter, se a gente fosse haploide, e que a gente não tem, porque nós somos diploides. A gente tem um step, a gente tem a reserva, tá? Nós somos diploides. Então, vamos ver como é que é a ploidia do ser humano. Nós somos 2N igual a 46, tá? Hã? O que é ser 2N igual a 46? Significa que nós temos 46 cromossomos no total. Mas quantos cromossomos únicos a gente tem? Quantos de cada tipo a gente tem? É só você dividir por 2. Você joga o 2 que está multiplicando, ou a matemática, né? Os cromossomos fritando aí. Você joga para cá, 46 dividido por 2 dá 24? 46 dividido por 2 dá 23. 46 dividido por 2, 23. Então, nós humanos temos o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Só que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 A. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 D. A gente tem 2 de cada, tá? E eles são iguaizinhos, tá? Não exatamente iguais, mas eles são 98, 99% iguais, tá? E a gente chama esses cromossomos, por exemplo, o número 1A e o número 1B. A gente chama eles de cromossomos homólogos. Homo, igual, logos, informação. 2 cromossomos que têm a mesma informação, tá? Então, eles são cromossomos homólogos. 1A é homólogo do 1B. 2A é homólogo do 2B. 3A é homólogo do 3B. E por aí vai, tá? Então, lindo, nós somos diploides, 2N igual a 46. A gente diz que nós somos 2N igual a 46 porque as nossas células somáticas, tá? Elas são 2N igual a 46. Que raios é uma célula somática? Todas as suas células, menos os óvulos das meninas e os espermatozoides dos meninos. Ou seja, tudo seu, menos a parte sexual. E quando eu digo parte sexual, é a célula sexual, tá? O órgão sexual ainda é 2N, certo? Então, nós somos todos diploides. Todas as nossas células são diploides, com uma exceção em cada corpo. O óvulo nas meninas, o espermatozoide nos meninos. O espermatozoide e o óvulo, eles são haploides, eles são N igual a 23. Vocês fazem ideia do porquê que o espermatozoide e o óvulo tem que ser metade? Exato. Porque senão vocês seriam, não vocês, mas um pé de alface. Vocês seriam 4N igual a 92, tá? Então, para que o ser humano dê origem a outro ser humano, 2N igual a 46, ele tem que pegar N igual a 23 do papai,
mais N igual a 23 da mamãe. Dá quanto? 2N, 46, tá? Por isso que dentro dos ovários das meninas e dos testículos dos meninos, rola uma divisão celular, que eu acho que é o nosso capítulo 13, que é a meiose. Meiose vem de metade. Você vai pegar uma célula 2N46 e vai transformar ela numa N23, que vai virar o espermatozoide nos meninos e o óvulo nas meninas, tá? Porque senão ia dar ruim. Seria um ser humano com o dobro de tudo. 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, ou um pé de alface. Não sabemos, tá? Então, geralmente não nasce. Essas coisas estranhas que vocês veem é porque deu ruim aqui, tá? A maioria das vezes, quando não separa os cromossomos bonitinhos, se o pai não manda 23 e a mãe não manda 23, dá ruim. Um dos poucos exemplos que dá ruim, mas é um ruim tranquilo, vai sobreviver. Tranquilo assim, né? Com a sua peculiaridade, mas vai sobreviver. É síndrome de Down. A mãe geralmente manda 24 cromossomos e o pai 23. Qual é o extra? É o 21. Então, se você olha uma criança que tem síndrome de Down e você arranca os cromossomos dela e separa, tem como fazer isso, tá? A gente faz. Quando você vai fazer o teste do pezinho, no teste do pezinho você faz, você consegue saber, né? Quando o menino nasceu, você olha para ele, você sabe, né? Você olha para ele, Down, vamos confirmar? Vamos. Aí a gente pega e faz o teste do pezinho. Mas Down, muita gente consegue viver, né? Acho que vocês têm, talvez, algum parente, um irmão, um primo, que tem síndrome de Down, tem a peculiaridade dele, mas eles sobrevivem, tá? Pelo menos até certa idade. Alguns chegam até a envelhecer. Muitos, infelizmente, porque eles têm problemas cardíacos, morrem com seus 20 e poucos, 30 anos. Mas alguns morrem de velhice, alguns morrem velhinhos. Varia muito de pessoa para pessoa, tá? E aí, qual é o rolê? Ele tem o quê? A trissomia do 21. A mãe manda geralmente 2, geralmente é a mãe, pode ser o pai, mas é muito raro. Geralmente é a mãe manda 2 cromossomos do 21, o pai manda 1, 3. Aí dá todos os sintomas da síndrome de Down, né? O rostinho característico, mãozinha curta, problema cardíaco, língua inchada, que dá aquele problema de fala, e por aí vai, beleza? Massa. Então, basicamente, essa é a ploidia do ser humano, né? Então, nós temos 23 cromossomos. Só que desses 23 cromossomos, 22 são o que a gente chama de cromossomos somáticos, e o 23º é o nosso cromossomo sexual, tá? Ele é o que define quem vai ser menino e quem vai ser menina, é o 23. O sexual? Dá ruim. Geralmente, o que acontece é que a gente tem extra. E aí você tem os hermafroditas. Uma coisa que não é homem nem mulher. Uma pessoa, por exemplo, que o que acontece? Você nunca ouviu falar disso, de hermafrodita? Não, já. É daí. Diga. É isso, tá? Então, o que rola no caso do hermafrodita, né? Vocês vão estudar isso no 3º ano, tá? Quais são essas doenças que levam ao hermafroditismo. É lá no 3º ano com genética, nas doenças genéticas. A gente vai ver uma palhinha, mas é bem pouquinho, é só o temperinho. O pesado vocês vão ver lá no 3º ano. Então, o que rola? Basicamente... Deu branco, onde é que eu tô? Não lembro, esqueci. Tá, os cromossomos sexuais, tá? Então, o que rola? As meninas, a gente tem 2 cromossomos sexuais, que é diferente. Do 1 ao 22 é tudo igual. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, tudo igual, eles são idênticos. Quando chega no 23º, a gente tem um que é X e tem um que é Y, tá? As meninas são XX, os meninos são XY. E qual é o padrão da nossa espécie, tá? O padrão da nossa espécie é a fêmea. Eu acho que eu já falei isso em algum momento para vocês. Então, nós meninos, até uma certa idade no útero da mamãe, nós somos meninas, tá? E aí chega um determinado momento que o cromossomo Y que está na gente acorda e ele fala, tá na hora de fazer uma mixaria aqui, né? Aí ele faz essa mixariazinha que você tem aí e você vira um menino. O que ele faz? Ele faz o ovário descer e virar um testículo, ele faz o clitóris crescer e virar um pênis, tá? Tanto que o orgasmo feminino, vocês não sabem o que é isso, porque vocês vão começar, né, a fazer essas coisas daqui uns 30 anos, então vocês não fazem ideia do que é isso e nem vão no próximo tempo. Algumas mulheres, infelizmente, não vão nunca, né? Dependendo do homem aí que elas se juntarem, elas não vão nunca saber o que é isso. Mas o orgasmo feminino, ele não é por penetração, tá? Geralmente, na grande maioria das mulheres, ele é por estimulação clitorial. Porque o equivalente do pênis não é o canal vaginal, é o clitóris que está lá em cima, tá? Então, meninos, lembrem desse nome para daqui a 30 anos vocês terem alguma utilidade para as parceiras de vocês, tá? Daqui 30 anos, agora não. Então é isso. Meninas XX, meninos XY. Se der erro aí, tem uma penca de doenças genéticas aí que a gente pode estudar que leva ao hermafroditismo, tá?
Pesquisa síndrome de Klinefelter, com K. Klinefelter. Uma pessoa que gosta de ver os negócios. Não, não é feio de ver, não. Só que Klinefelter. O Google vai completar. Bota aí síndrome Klinefelter. O Google vai completar para você. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em casa que dá tempo de responder. Meu irmão, é só as mixariazinhas, torneirinha. Beleza? Então, adiós, pessoitas. Bom feriado para vocês. Descansem. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Beijocas. Ei galera, eu fiz um experimento no Instagram esses dias, eu coloquei lá aquela função de perguntas e eu recebi uma porrada de perguntas, mais de 300 perguntas, e uma pergunta muito comum, na verdade, foi sobre como começar a ler sobre comunismo. Então hoje eu trouxe algumas dicas de livros aqui para vocês. Eu não vou fazer o óbvio e sair recomendando o Manifesto do Partido Comunista para todos, até porque o próprio manifesto funciona muito melhor na leitura se você tem um pouco mais de contexto. Se você está vindo com uma ideia de que comunismo é uma forma de opressão ou de algumas visões que você tem do passado, e você lê o Manifesto Comunista, você pode acabar interpretando ele completamente errado. Além disso, a linguagem ali é simples e não te fala muito bem como é que a coisa funcionaria. E isso é uma pergunta que é muito frequente aqui. O primeiro livro que eu vou recomendar é o The ABCs of Socialism, que na verdade está falando de socialismo, não de comunismo, mas a gente ainda vai diferenciar isso. E ele existe, a tradução dele existe em português, feita pelo site O Minhocário, então vocês podem acessar. E aqui vai responder muita pergunta que eu recebo, inclusive no próprio vídeo sobre o socialista de iPhone, eu recebo a pergunta: não, mas eu não entendi a diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. Ou, você simplesmente inventou isso da sua cabeça. Sendo que o livro que está indicado lá é justamente esse, onde tem um capítulo falando sobre isso. Mas aqui vai falar de várias perguntas que as pessoas têm. Vai falar da questão de ditadura, de dinheiro, de democracia, de crise ambiental, muita coisa mesmo, eu recomendo e tá lá no site. Então essa é a primeira indicação. Mas você quer ler Marx e O Capital é um livro muito difícil de ler e eu não saio recomendando ele aí para principiantes, pessoas que nunca tiveram contato com a escrita de Marx antes. Felizmente pra gente, a gente tem a tradução até bonitinha agora no Brasil da crítica do programa de Gotha, que eu também já recomendei aqui no canal, mas é muito bom porque a crítica do programa de Gotha trata de um processo específico que estava ocorrendo em que havia uma fusão dos partidos operários alemães e aí havia um programa que estava sendo favorecido, que era o programa do La Salle, e Marx tinha críticas a este programa. Então, a partir disso, você vai ver o que ele realmente queria dizer em relação ao poder do proletariado, críticas que Marx trazia em relação ao Estado, que é muito importante. Inclusive, no final dessa edição aqui, que foi feita pela Boitempo, vai ter um pouquinho do Marx respondendo a Bakunin. Então, eu acho muito interessante nessa perspectiva. O prefácio é do Michel Levy, também muito bom. Falando em Bakunin, falando em Michel Levy, eu gosto de recomendar esse livro aqui que eu li recentemente, inclusive foi no último ano que eu li ele, que é do Michel Levy e do Olivier Besancenot, que eu acho que eu também já recomendei aqui no canal. Mas a ideia é que a partir dessa conversa entre anarquistas e comunistas, a gente pode, na verdade, esclarecer algumas questões, entender um pouquinho melhor do que se diz por aí. Tem muita coisa que comunista fala de anarquista, que anarquista fala de comunista, que realmente não tá tão embasado assim. Então, o livro trata um pouco disso e ele vai tirar algumas dúvidas também sobre como as coisas funcionariam. E o último livro, assim, super recomendado dessa listinha hoje, é esse livro aqui, do David Harvey. Eu tô aqui também com a minha cópia em inglês dele, mas ele também existe no Brasil. 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, que é um livro que eu recomendo muito pra galera da direita, liberais, pessoal do centro, que chegam: olha, Sabrina, eu quero entender um pouquinho mais dessa crítica de vocês, porque eu acho que o capitalismo é muito democrático, que o capitalismo é meritocrático, que o capitalismo valoriza as liberdades individuais. Então, por que vocês são contra o capitalismo? E aqui, este livro do David Harvey é super recente, vai ter debates muito da hora, de agora, e eu recomendo bastante pra vocês. Eu vou aproveitar, vou até citar algumas das contradições, né? Aqui ele vai falar de
valor de uso, de valor de troca. Ele vai falar, sim, de representação através do dinheiro. Ele vai falar da propriedade privada e da questão do Estado. Ele vai falar de reprodução social. Ele vai falar de liberdade. Ele vai falar de dominação. Enfim, é um livro muito bom, muito didático. E talvez vocês possam até começar com ele e aí ler os outros na ordem que quiser. Mas não se esqueçam principalmente da crítica do programa de Gotha, porque é onde Marx estabeleceu um pouquinho mais sobre como deveria ser a sociedade comunista. Mas não se engana quem acha que eu ia ir embora sem recomendar livro escrito por mulheres. Então, mesmo a gente sabendo que no passado as mulheres não tinham tanta oportunidade de publicar como agora, e a coisa ainda pode melhorar, espero que melhore, a gente pode acreditar que é muito importante ler Alexandra Kollontai e Rosa Luxemburgo. Então, eu vou deixar essas autoras como sugestão para vocês. A Rosa, principalmente a discussão sobre reforma e revolução, que eu vejo que muitas vezes, dentro da própria esquerda, as pessoas ficam gritando reformistas por aí, sem compreender muito bem como é que esse debate foi feito. Então, fica a dica sobre reforma e revolução da Rosa Luxemburgo. E a Alexandra Kollontai, ela tem muito a acrescentar, inclusive questões do debate de gênero, a questão da mulher sobre o socialismo. Então fica aí pra vocês. E é isso, as coisas estão corridas. Eu vou pra Paraty na semana que vem, eu vou estar lá no barco da Flipei, da Festa Literária Internacional Pirata das Editoras Independentes. Eu falei certo? Então, quem me acompanha nas outras redes está pegando os detalhes sobre isso. Eu estive no Revolu Show nesta última semana, então tem episódio novo do Revolu Show comigo, com a Larissa e com o João, discutindo Palestina. Então, se você já assistiu os 4 vídeos sobre a Palestina e ainda quer saber mais coisa e tá ansioso pelo 5º vídeo, corre lá, ouça também o podcast. E é isso, provavelmente a gente não vai ter vídeo na semana que vem, é meu aniversário, eu vou estar em Paraty, vai ser uma correria, mas eu volto, prometo que volto. Inclusive, todas essas perguntas que foram deixadas ali no Instagram, que eu não consegui responder, pode ter certeza que eu anotei como sugestão para vídeos no futuro. E se você não acompanhou as respostas ali no Instagram, eu deixei no destaques, então se você quiser ir lá conferir as coisas que eu respondi, também tá lá, instagram.com/tese11. É isso aí, galera, até mais!